Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência a esses nossos encontros semanais. Hoje nós vamos continuar, certo, a revisar o conteúdo, só que de uma maneira mais objetiva. Hoje nós vamos trabalhar em cima de atividades, certo? Então eu selecionei algumas questões para a gente discutir e assim revisar o conteúdo. Então convido vocês para pegar o material, para observar, certo, o conteúdo, certo, e discutir comigo sobre, certo, esses posicionamentos. Vamos lá para o quadro para a gente conferir. Bem, nós vamos continuar falando do continente asiático, não é? Só que, como eu disse, hoje nós vamos objetivar com alguns exercícios. Vamos lá. Na primeira questão, ele vai fazer referência, certo, à problemática na Índia, certo? O que falar da Índia? O que eu tenho a falar da Índia? O que vocês lembram da Índia? Primeiro, nós lembramos que a Índia, certo, é um país em desenvolvimento que esteve vinculado a uma grande potência europeia até, vamos dizer, meados do século passado. Tá bom? A civilização indiana, a estrutura social passou a ser organizada por meio do sistema de castas. Sobre esse sistema é correto dizer que, para quem não lembra, né, nós temos uma aula gravada sobre, certo, essas tensões e conflitos, e nós falamos um pouquinho sobre essa sociedade indiana que não é dividida como o Brasil, por exemplo, onde nós dividimos em classes sociais, mas sim por castas sociais, certo? É um sistema que está relacionado à religião, certo, hinduísta. Então é correto dizer o quê? Os indivíduos passavam a pertencer a determinada casta a partir do momento em que era iniciado em rituais de purificação religiosa. Somente naquele momento da purificação religiosa que ele era inserido a tal casta, não sei, vamos passar. B, os indivíduos estavam associados às castas de acordo com o seu nascimento. Pensem aí. C, as castas eram definidas de acordo com o desempenho militar. D, as castas não tinham nenhuma relação com o sistema religioso hindu. Ou, item E, nenhuma casta se considerava superior à outra. Bem, tem alguns itens aí que estão bem errados, né? Tipo, nenhuma casta se considerava superior à outra. E como explicar a questão dos párias, que são aqueles considerados intocáveis, certo? Que não podem ter contato físico com outros indivíduos, se não relacionar à superioridade. D, as castas não tinham nenhuma relação com o sistema religioso hindu? Tem sim. As castas eram definidas de acordo com o desempenho militar? Não. Item correto é o item B. Os indivíduos estavam associados às castas de acordo com o seu nascimento, ou seja, filhos de determinada casta, certo? Não pode nascer e ter uma ascensão. Não existe essa possibilidade. Filhos de párias não pode ser um kshatriya, não pode ser um brahmane, certo? Não existe essa ascensão, certo? Como existe no nosso sistema de classes no Brasil, né? Uma pessoa pobre pode chegar a ser rica, certo? Dependendo do seu esforço. Lá, se você nasceu em determinada casta, você vai até o fim da sua vida com aquela casta, beleza? Então, o item correto aí na questão, item B. Segunda questão, analise as assertivas abaixo, referente a Caxemira. Não sei se vocês lembram, Caxemira é uma região que está ali em disputa, né? Está em litígio, beleza? E tem a Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em virtude de localizarem-se nessa área as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de outras razões. O que é que vocês acham? Professor, eu acho que está correto. Acertou. O item 1 realmente está correto. 2. Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra, em 1947. 2 delas foram por disputas da Caxemira.
Vamos pensar. Pensei, cheguei à conclusão que também está correto. Índia e Paquistão travam guerras esporádicas desde ali da independência, certo? Da Inglaterra em 1947. E algumas delas foram motivadas pela disputa por essa região denominada Caxemira. O item 3. A Índia controla 40% da Caxemira. O Paquistão, 1/3. E a China, o resto. 40, 1/3. E a China, o resto. 1/3 de 100 dá aproximadamente 33%. 33% mais 40 vai dar o quê? 73. Então, 25% aproximadamente sob o domínio da China. Também está correto. O embate maior é sobre o Paquistão e a Índia, mas a China é o terceiro elemento. Ela está ali de olho, observando e também interessada na região. Então, eu tenho 1, 2 e 3, correto. Professor, se eu for analisar os itens, eu posso já, certo? Perceber que a quarta opção também é verdadeira. Os muçulmanos são maiorias na região e há 12 anos eles começaram a lutar pelo separatismo. Um conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia prefere a mediação internacional. Pois se a Índia permite esse plebiscito, pessoal, se a maioria é muçulmana, o que é que a maioria vai decidir? Uma separação, certo? A maioria vai decidir estar do lado paquistanês. Então, por isso que a Índia não abre mão e não vai cometer esse erro aí de abrir para um plebiscito, certo? Conduzindo a uma resposta negativa do que ela acredita, tá bom? Então, o item correto, o item A, todas as acertativas. Vamos para a próxima questão. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. Entende-se por sionismo. Bem, essa questão é para que vocês possam linkar com a atividade de casa, certo? A atividade de casa vai ser uma pesquisa, onde eu espero que vocês tragam informações sobre o sionismo, beleza? Então vamos direto ao ponto, já que de certa forma a gente não fez uma abordagem, certo, completa, complexa sobre esse posicionamento. Nós sabemos o que motivou o conflito entre os judeus, certo? Entre Israel e a Palestina, no caso. Mas, e o sionismo? O que vem a ser? A crença religiosa de que os judeus e muçulmanos... Opa, espera aí, comecei a ler o item B. A intenção proeminente dos povos árabes de tentar erradicar os judeus do Oriente Médio? Não. A crença religiosa de que os judeus e muçulmanos são povos excludentes e que jamais entrarão em paz? Não. C. A busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do seu Estado-nação? Pode até ser. E D. O movimento de resistência dos judeus frente às constantes ameaças árabes promovidas em todo o mundo? Não, né? Item C. Sionismo, entende-se por sionismo esse movimento, esse orgulho, certo, judeu, essa tentativa de resgatar suas questões históricas e voltarem para a terra prometida, não é? Que é ali nos arredores de Jerusalém, e assim a criação do seu Estado-nação. Pois, como nós sabemos, né, os judeus por muito tempo formavam uma nação sem o seu território, pois aconteceu outros fatores, né, como nós entendemos e chamamos de diáspora, que é, certo, ali a propagação, né, vamos dizer, o espalhamento, né, dos judeus pelo globo por não terem o seu território definido. Então, o item correto é o item C, a busca dos judeus pela terra prometida. Então, quando surge o sionismo, surge aquele desejo, aquela vontade de voltar à sua terra prometida, começa a vincular de forma geral aos judeus. Então, eles começam a procurar retornar, certo, ali para os arredores de Jerusalém.
Próxima questão, falando ainda sobre Israel e Palestina, né? O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, dia 30, né? Por decreto. Isso é uma matéria de 2015, viu? Do dia 9 de março. A Suécia se torna, assim, o primeiro país ocidental da União Europeia a tomar essa decisão. No início de outubro, o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que provocou muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. Preste atenção. A Suécia reconhece o Estado da Palestina, o que gerou uma comoção negativa de muitos países, principalmente Israel, que está envolvido diretamente, e os Estados Unidos. Tá? Então vamos lá. O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da Palestina deve-se ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentados de 11 de setembro de 2001? Não. As históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos Estados Unidos aos primeiros, corretíssima, certo? Vem aí acontecendo desde o começo do século passado, essa disputa territorial entre palestinos, muçulmanos, certo? Israelenses, judeus, certo? Pela disputa territorial daquela área. E nós sabemos também que os Estados Unidos, ele adotou um lado, certo? Ele se posicionou. Então, Israel se fortaleceu na região com o apoio, com o apadrinhamento dos Estados Unidos. Então, nós já podemos declarar o item B como verdadeiro, mesmo antes de fazer a leitura dos demais itens. Mas vamos lá. C. Ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição e restrita a existência dos territórios palestinos sob um governo formal, não existe essa recomendação da ONU, tá? D. A ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio do petróleo, elemento abundante da região em questão, também não. Item correto, item B, né? As históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos Estados Unidos aos primeiros. Vamos para a próxima. Falar um pouquinho sobre conflitos, né, no Oriente Médio. Aí tem a guerra do Líbano. Falar em Líbano, né, vocês têm acompanhado o que aconteceu aí nos últimos dias, não é? Aquela grande explosão no porto, em Beirute. Fiquem atentos, tá? Essas informações são extremamente importantes, valiosas, tá bom? Então, a guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é a disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as encontradas nas planícies da Mesopotâmia, numa área desértica. Todos esses conflitos foi por conta disso? Creio que não. B. Os grandes lucros provenientes do petróleo, que não beneficiam a maioria da população dos países árabes. Opa, essa aí possivelmente está correta, né? Pois eu sei que no Oriente Médio nós temos grandes reservatórios de petróleo e eu sei que também a maior parte da população não tem acesso àquela riqueza. Fica concentrada nas mãos de quem? Dos conhecidos sheiks, né? Os grandes ricos. Item C. O aumento de forma rápida do preço do barril do petróleo nos países membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Também acredito que não, hein? D. A criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa região de ricas reservas de petróleo. Não, certo? E o emaranhado de culturas, religiões, interesses estrangeiros numa área localizada no meio do caminho entre Ásia, Europa e África. E aí, qual é o item correto? Eu consigo chegar a 2 itens. Desses 2 itens a gente tem que tomar uma maior atenção, que é o item E e o item B. Mas o que é que vocês acreditam que esteja correto? Releiam aí o item B. Lá na pergunta ele vai citar todos os conflitos, ó. Líbano, Irã, Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, certo? Tudo isso. Nós temos ali conflitos relacionados à economia,
como nós temos conflitos relacionados também a território. Então, por conta disso, os grandes lucros provenientes do petróleo, certo? Vai ser o responsável por todos esses conflitos? Não, né? Por todos não. Pode ser até, né, por muitos países. Mas o item correto, certo? O item é o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada no meio caminho entre Ásia, Europa e África. Item E. Vamos para a próxima questão. A guerra entre árabes e judeus, que se verificam no Oriente Médio, tiveram como causa principal, certo? A guerra civil no Líbano, o problema de uma população sem território, os refugiados palestinos, que surgiu com a criação do Estado de Israel, o fato de que as maiores reservas mundiais de petróleo se localizam nos países árabes, um discurso do líder Yasser Arafat na Assembleia da ONU, ou o controle do canal de Suez por parte do Egito. Bem, né? Essa é uma questão muito fácil, certo? Árabes e judeus. Então, esses conflitos estão relacionados ao problema da população sem território, né? Os refugiados palestinos, consequente, que surgiu com a criação do Estado de Israel. Item B é o item correto, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, revisado, tirado dúvidas sobre o conteúdo. Deixo aqui um grande abraço para vocês e nos encontraremos em breve. Até mais!